No vasto e enigmático oceano, onde o horizonte se fundia com o infinito e cada onda sussurrava segredos ancestrais, os marinheiros da era colonial forjaram não apenas rotas comerciais e impérios, mas também um universo de mitos e lendas que povoaram as profundezas inexploradas e os confins da psique humana. A travessia transoceânica, uma odisseia de meses ou até anos, transformava os navios em microcosmos flutuantes, isolados do mundo conhecido e à mercê de forças naturais imponentes e muitas vezes caprichosas. Nesse crisol de medo, assombro e uma solidão avassaladora, a alma colonial, imbuída de uma cosmovisão onde o sobrenatural e o terreno coexistiam sem fissuras, encontrou no mar a tela perfeita para projetar suas mais profundas ansiedades e seus mais fervorosos anseios. A lenda dos homens-peixe, longe de ser uma mera fantasia infantil, emergiu como um testemunho eloquente dessa interação complexa entre o ser humano, a natureza indomável e a inesgotável capacidade da mente para criar sentido em meio ao caos. O cenário, o mar como entidade dual, o cenário dessa epopeia era o mar, uma entidade dual que prometia riquezas e novas terras, mas que também engolia navios inteiros sem deixar rastros, um abismo insondável onde a luz do sol mal penetrava e onde se acreditava que moravam criaturas de pesadelo e maravilha. Os marinheiros, em sua maioria homens de origens humildes, com escassa educação formal, mas ricos em sabedoria popular e superstições transmitidas de geração em geração, enfrentavam diariamente a brutalidade dos elementos. Tempestades que rasgavam velas e mastros, calmaria que condenava a tripulação à sede e à fome, doenças que dizimavam os homens sem distinção de patente, e a constante ameaça da pirataria ou do naufrágio contra arrecifes invisíveis. Todos esses perigos eram companheiros constantes em seu árduo trabalho. Nesse contexto de vulnerabilidade extrema e dependência absoluta da providência, a linha entre o real e o imaginário se difuminava com uma facilidade assustadora. O oceano não era apenas um corpo de água, era um ser vivo, com seu próprio temperamento, suas próprias divindades e seus próprios habitantes misteriosos. A necessidade de compreender o inexplicável, a necessidade humana de compreender e, de certo modo, controlar o desconhecido, levou à criação de narrativas que explicassem o inexplicável. Se um navio desaparecia sem deixar rastro, não era simplesmente um acidente. Talvez tivesse sido arrastado por uma corrente submarina gigantesca, ou devorado por um kraken, ou seduzido por sereias que o levaram à perdição. Os avistamentos estranhos, as luzes à distância, os sons incomuns que ressoavam na noite, tudo era interpretado através do prisma do sobrenatural. A ciência moderna, com sua capacidade para desvendar os mistérios do mundo físico, ainda engatinhava, e a fé, a tradição e a imaginação preenchiam as lacunas do conhecimento. Assim, o mar se tornou um vasto teatro, onde se representavam dramas cósmicos entre o homem e as forças ocultas que o governavam. Homens-peixe, manifestação de uma cosmogonia marítima. Os homens-peixe, nesse tecido de crenças, representavam uma das manifestações mais intrigantes dessa cosmogonia marítima. Não eram simplesmente monstros marinhos, eram seres que compartilhavam uma parte da humanidade, o que os tornava ainda mais perturbadores e fascinantes. Sua existência levantava perguntas fundamentais sobre a natureza da vida, a evolução e os limites do que se considerava normal. Seriam almas de marinheiros afogados que haviam mutado? Seriam uma espécie paralela que habitava as profundezas? Seriam guardiões ou predadores? A ambiguidade de sua natureza lhes concedia um poder narrativo imenso, permitindo que cada marinheiro os imaginasse de uma maneira que ressoasse com seus próprios medos e esperanças. A vida a bordo, um estado de consciência alterado. A vida a bordo de um galeão colonial era uma experiência sensorial e psicológica única. O constante balanço do navio, o ranger da madeira, o bater das velas, o cheiro de salitre, umidade e corpos não lavados, tudo contribuía para um estado de consciência alterado. O horizonte imutável, a ausência de pontos de referência terrestres, a monotonia das tarefas diárias e a dieta frequentemente deficiente, que podia levar a doenças como o escorbuto, com sintomas que incluíam alucinações e delírios, criavam um ambiente onde a mente podia facilmente divagar e confundir a percepção com a realidade.
Nas longas noites de vigília sob um céu estrelado que parecia infinitamente vasto e alheio, a imaginação dos marinheiros se desprendia, povoando as águas escuras com as criaturas de seus sonhos e pesadelos. A solidão era uma companheira constante, e a camaradagem, embora forte, nem sempre era suficiente para dissipar a sensação de isolamento extremo. As histórias contadas e recontadas tornavam-se uma forma de entretenimento, de coesão social e de uma espécie de terapia coletiva, onde os medos individuais eram compartilhados e transformados em um folclore comum. Gênese e persistência da lenda. Esse contexto de vida precária e mentalidade supersticiosa é fundamental para compreender a gênese e a persistência da lenda dos homens-peixe. Não se tratava de uma invenção caprichosa, mas de uma resposta orgânica a um ambiente hostil e misterioso. A crença nesses seres não apenas refletia o medo do desconhecido, mas também uma profunda reverência pelo poder do mar e uma aceitação de que o mundo estava cheio de maravilhas e terrores que escapavam à compreensão humana. Os homens-peixe eram, em essência, uma manifestação da própria alma do oceano, um lembrete constante de que, apesar de seus navios e seus mapas, os marinheiros coloniais eram meros intrusos em um reino que nunca poderiam dominar por completo. Sua existência, real ou imaginária, servia como uma âncora na vasta incerteza, um ponto de referência, por mais fantasioso que fosse, em um mundo sem limites claros. A lenda, portanto, não era apenas uma história, era uma parte intrínseca da experiência marítima colonial, um fio invisível que tecia a realidade com o mito no tecido da vida em alto mar. A profunda ressonância dessas narrativas no imaginário coletivo da época sublinha a íntima conexão entre a aventura, o perigo e a inesgotável necessidade humana de povoar o mundo com seres que encarnem seus maiores temores e seus mais profundos desejos. A lenda, nesse sentido, era um mapa da psique, tão vital quanto qualquer carta náutica para a sobrevivência mental no vasto e desolado oceano. Raízes culturais e arquétipos universais. A lenda dos homens-peixe que cativou a imaginação dos marinheiros coloniais não surgiu do vácuo cultural, mas se enraizou em um terreno fértil de mitologias ancestrais e arquétipos universais que povoam o imaginário humano desde tempos imemoriais. Muito antes de os galeões espanhóis sulcarem o Atlântico ou os navios portugueses contornarem o Cabo da Boa Esperança, a ideia de seres híbridos, metade humanos e metade aquáticos, já ressoava nas epopeias, nos cantos e nos relatos orais de civilizações dispersas por todo o globo. Desde as sereias sedutoras da mitologia grega, cujas vozes melífluas atraíam os marinheiros para a perdição, até os tritões, filhos de Poseidon, que cavalgavam as ondas com suas conchas de búzio, a fascinação por essas criaturas anfíbias tem sido uma constante na psique coletiva. Esses seres, frequentemente representados com torsos humanos e caudas de peixe, encarnavam a dualidade do mar, sua beleza hipnótica e seu poder destrutivo, sua promessa de abundância e sua ameaça de aniquilação. 2. Aventurar-se muito além de seus limites terrestres. Essa dualidade convidava à reflexão sobre o lugar do homem na ordem natural e sua vulnerabilidade diante da imensidão da criação. Projeção de desejos e anseios. A lenda também pode ser interpretada como uma projeção dos próprios desejos e anseios dos marinheiros. Em sua vida de isolamento e privações, a ideia de um ser que pudesse viver livremente no vasto oceano, sem as restrições de um navio ou das hierarquias sociais, poderia ter sido profundamente atraente. As sereias, em particular, com sua beleza e seu canto, representavam a sedução do escape, a promessa de uma vida diferente, talvez mais livre ou mais prazerosa, longe da dureza da existência em alto mar. Para homens que passavam meses sem ver uma mulher, a figura de uma sereia podia ser uma manifestação da solidão e do desejo, uma fantasia que aliviava a monotonia e a privação. Por outro lado, os homens-peixe também podiam simbolizar a perda e a transformação. Para os marinheiros que viam seus companheiros desaparecerem nas ondas, a ideia de que talvez não tivessem morrido completamente, mas que tivessem se transformado em seres marinhos, podia ser uma forma de processar o luto e a incerteza. Era uma forma de dar um destino àqueles que o mar havia reivindicado.
uma narrativa que oferecia uma espécie de continuidade além da morte. Essa transformação, embora fantástica, oferecia um consolo diante da brutalidade da perda no mar. O conceito de liminaridade é central na figura do homem-peixe. São seres que habitam o limiar, nem completamente de um mundo nem completamente do outro. Essa liminaridade ressoa com a própria experiência do marinheiro, que vivia em um estado de transição constante entre portos, entre continentes, entre a segurança da terra e o perigo do mar. O homem-peixe, ao encarnar essa condição de mente dos mundos, torna-se um símbolo da própria existência do marinheiro, sempre em movimento, sempre na fronteira. Essa figura liminal também desafia as categorias rígidas, convidando a reflexão sobre a fluidez da identidade e a possibilidade de existência além das definições convencionais. Mecanismo de enfrentamento psicológico. A lenda, além disso, servia como um mecanismo de enfrentamento psicológico. Ao dar nome e forma aos perigos invisíveis do oceano, os marinheiros podiam sentir que tinham um maior controle sobre seu ambiente. Se o perigo era um homem-peixe, então havia uma entidade específica a quem temer ou de quem se proteger, em vez de um medo difuso da imensidão e da indiferença do mar. Contar essas histórias era uma forma de processar o trauma, de compartilhar o medo e de construir uma narrativa coletiva que desse sentido às suas experiências. Era uma forma de autoterapia coletiva, onde os temores individuais se validavam e se transformavam em um folclore compartilhado. Finalmente, a persistência dessas lendas ao longo dos séculos, mesmo na era da ciência e da exploração exaustiva, sublinha a inesgotável capacidade humana para a imaginação e a criação de mitos. Embora hoje saibamos que os homens-peixe não existem na realidade física, sua figura continua a ressoar em nossa cultura, na literatura, no cinema e na arte. Isso se deve ao fato de que encarnam verdades mais profundas sobre a psique humana, nossa necessidade de assombro, nosso medo do desconhecido, nosso anseio por conexão e nossa constante busca de significado em um universo vasto e misterioso. A lenda do homem-peixe, em sua essência, é um espelho que nos devolve a imagem de nossa própria condição, seres que habitam na fronteira entre o real e o imaginário, sempre buscando compreender o mundo e, ao fazê-lo, a nós mesmos. É um lembrete de que, mesmo na era da informação, a fantasia e o mito continuam sendo ferramentas poderosas para explorar as profundezas de nossa própria humanidade. A narrativa marítima, força social e cultural vital. A narrativa marítima, e em particular a lenda dos homens-peixe, não era um mero adorno na vida dos marinheiros coloniais, mas uma força social e cultural vital que permeava cada aspecto de sua existência a bordo. Em um ambiente de isolamento extremo, monotonia implacável e perigo constante, as histórias tornavam-se o tecido conectivo que unia os homens, forjando uma identidade coletiva e proporcionando mecanismos essenciais para a sobrevivência psicológica e social. A transmissão dessas narrativas, através da tradição oral e, em menor medida, dos registros escritos, desempenhava múltiplas funções que iam muito além do simples entretenimento. A transmissão oral era, sem dúvida, o veículo principal dessas lendas. Em uma época onde a alfabetização era um privilégio de poucos, a palavra falada era a forma predominante de comunicação e de preservação do conhecimento e da cultura. Nas longas noites de vigília, sob o manto de um céu estrelado que parecia infinitamente vasto e alheio, ou durante as escassas horas de lazer no convés, os marinheiros se reuniam para compartilhar relatos. Cada história de um homem-peixe, de um kraken, de um navio fantasma ou de um tesouro afundado, era contada e recontada, embelezada com cada narração, adaptada às experiências de cada tripulante e enriquecida com detalhes que a tornavam mais vívida e convincente. Esse ato de contar histórias não só combatia o tédio, mas também criava um sentido de camaradagem e pertencimento. Ao compartilhar essas narrativas, os marinheiros compartilhavam uma realidade, um conjunto de crenças que os unia em seu assombro e seu temor. Funções sociais das narrativas. As funções sociais dessas narrativas eram diversas e profundas. Em primeiro lugar, serviam como uma forma crucial de entretenimento. A vida no mar era dura e monótona, com poucas distrações. As histórias ofereciam uma válvula de escape,
Uma viagem imaginária que quebrava a rotina e transportava os ouvintes a mundos de mistério e aventura. O suspense, o assombro e o terror que evocavam essas lendas eram uma forma de estimulação mental que aliviava a carga psicológica do isolamento. Em segundo lugar, as narrativas eram um poderoso mecanismo de coesão social e de construção de laços. Ao compartilhar medos e maravilhas, os marinheiros fortaleciam seu sentido de comunidade. A crença compartilhada no sobrenatural criava um terreno comum, uma identidade coletiva como aqueles que se atreviam a desafiar os limites do mundo conhecido e que haviam sido testemunhas de seus mistérios. Essa camaradagem era vital para a sobrevivência em um ambiente onde a dependência mútua era absoluta. Em terceiro lugar, as lendas frequentemente funcionavam como contos com moral ou advertências. Embora a lenda dos homens-peixe nem sempre tivesse uma moral explícita, outras histórias marítimas sim o faziam, advertindo sobre os perigos da desobediência, da cobiça ou da falta de respeito ao mar. Até mesmo a existência dos homens-peixe podia servir como um lembrete de que o oceano era um reino com suas próprias regras e seus próprios habitantes, e que o homem devia proceder com cautela. As histórias também podiam estabelecer um status dentro da tripulação. Aquele que havia visto um homem-peixe, ou que conhecia a versão mais detalhada de uma lenda, podia ganhar respeito e atenção, tornando-se uma figura central nas reuniões informais. Individualidade e mito coletivo. O intercâmbio entre a experiência individual e a construção do mito coletivo era fascinante. Um marinheiro podia ter um avistamento ambíguo, uma mancha na água, um som estranho, e ao contá-lo, outros marinheiros, influenciados pelas lendas pré-existentes e sua própria imaginação, podiam interpretar esse avistamento como a confirmação da existência de um homem-peixe. Com cada renarração, a história se solidificava, adquirindo uma vida própria que transcendia a experiência original. A mere performance do storytelling era também um aspecto crucial. O narrador não só transmitia informação, mas atuava, usando gestos, tons de voz e pausas dramáticas para cativar sua audiência. Essa interação ao vivo fazia com que as lendas fossem experiências vívidas e memoráveis, gravando-se na memória coletiva da tripulação. Embora a tradição oral fosse dominante, os registros escritos também desempenharam um papel, embora limitado. Alguns capitães e oficiais, com maior grau de alfabetização, podiam registrar avistamentos ou anedotas em seus diários de bordo ou em cartas. Esses registros, embora frequentemente concisos, serviam para dar uma pátina de uma oficialidade às lendas, o que por sua vez reforçava sua credibilidade. Quando o marinheiro regressava ao porto, as histórias do mar se espalhavam para as tavernas, para os lares e para as comunidades costeiras, enriquecendo o folclore local e perpetuando as lendas para além do âmbito marítimo. As lendas e a identidade do marinheiro, as lendas marítimas, em particular a dos homens-peixe, não só refletiam os medos e as esperanças dos marinheiros, mas também moldavam sua identidade. Ser um marinheiro significava ser alguém que havia desafiado o desconhecido, que havia enfrentado perigos inimagináveis e que havia sido testemunha de maravilhas que o homem comum nunca veria. As histórias de homens-peixe eram parte desse conhecimento secreto que distinguia os marinheiros, uma marca de sua experiência única. Em um mundo onde a vida era precária e a identidade frequentemente se definia pela profissão, essas narrativas contribuíam para um senso de orgulho e distinção. Em resumo, o papel social e cultural da narrativa marítima na era colonial era multifacetado e essencial. As lendas como a dos homens-peixe não eram simplesmente contos, mas ferramentas vitais para a coesão social, o entretenimento, a transmissão de conhecimento, ou o que se acreditava conhecimento, e a construção da identidade. Era um testemunho da resiliência humana para criar significado e comunidade nos ambientes mais desafiadores. A palavra falada em seu poder ancestral teceu um tecido de crenças compartilhadas que não só ajudou os marinheiros a suportar as dificuldades da viagem, mas também deixou um legado duradouro de assombro e mistério que continua a ressoar em nossa imaginação coletiva. A lenda, nesse sentido, era tão vital para a navegação quanto as velas ou o leme, uma âncora imaterial na imensidão do oceano.
Expansão colonial e novas perspectivas. Expansão colonial para o Novo Mundo não só significou a descoberta de novas terras e culturas, mas também o confronto com oceanos vastos e desconhecidos, repletos de uma biodiversidade marinha nunca antes vista pelos olhos europeus. Esse encontro com o inexplorado e o exótico teve um impacto profundo na evolução e nas particularidades da lenda dos homens-peixe, enriquecendo-a com novas observações e influências culturais e uma renova sensação de assombro e temor. As travessias transatlânticas e transpacíficas, mais longas e desafiadoras que qualquer viagem anterior, criaram um caldo de cultivo ainda mais fértil para a imaginação e a proliferação de mitos. O primeiro fator crucial foi o encontro com novas espécies marinhas. Os marinheiros europeus estavam familiarizados com a fauna do Atlântico Norte e do Mediterrâneo, mas os oceanos tropicais e subtropicais do Novo Mundo abrigavam uma profusão de vida marinha desconhecida. Mamíferos como os peixes-boi e os dugongos, que já haviam sido mencionados como possíveis fontes de confusão, eram muito mais comuns nas águas quentes do Caribe e das costas da América. Suas formas, seus movimentos e seu comportamento na superfície eram ainda mais propícios para serem mal interpretados como seres humanoides. As tartarugas marinhas gigantes, com suas cabeças que emergiam da água, ou até mesmo certas espécies de peixes grandes e golfinhos, puderam ter contribuído para os registros. 3. Combinavam para desfocar os limites entre a realidade e a ilusão, tornando as fantasias mais vívidas tangíveis. Dualidades e simbolismos dos homens-peixe. Essas criaturas que habitavam o espaço liminar entre dois mundos encarnavam a própria experiência do marinheiro, sempre na fronteira entre a segurança da terra e a incerteza do mar, entre a civilização e a natureza selvagem. Os homens-peixe simbolizavam a fascinação e o terror diante do desconhecido, a sedução do escape e o medo da perda, a esperança do extraordinário e a brutalidade da perda no mar. Eram projeções dos próprios desejos e ansiedades dos marinheiros, uma forma de personificar os perigos invisíveis do oceano e de lhes dar uma forma com a qual a mente podia interagir. A narrativa, nesse contexto, não era apenas um passatempo, era uma ferramenta de sobrevivência social e psicológica, um fio invisível que tecia laços de camaradagem e uma identidade compartilhada na vastidão azul. A evolução da lenda no Novo Mundo, enriquecida pelo encontro com novas espécies e a possível interação com mitologias indígenas, demonstrou a adaptabilidade dessas narrativas a novos contextos e a capacidade humana para integrar o exótico em seus próprios quadros de crença. No entanto, com o advento da ciência e do iluminismo, a crença literal nos homens-peixe começou a declinar. A cartografia precisa, a biologia marinha e a razão desmistificaram progressivamente o oceano, oferecendo explicações racionais para o que antes se atribuía ao sobrenatural. O que antes era uma verdade percebida, transformou-se em folclore, um conto para recordar um tempo em que o mundo era mais vasto e menos conhecido. O legado duradouro. Apesar dessa desmistificação, o legado imaterial dos homens-peixe tem perdurado com uma força surpreendente. Migraram do âmbito da crença literal para o da imaginação artística, encontrando um lar na literatura, na arte, no cinema e na cultura popular. Tornaram-se arquétipos universais, símbolos da alteridade, da beleza, do mistério e da conexão da humanidade com o reino aquático. Sua persistência é um testemunho da inesgotável capacidade humana para a imaginação e a criação de mitos e da ressonância intemporal das histórias que exploram os limites de nossa existência. Em última instância, a lenda dos homens-peixe nos convida a refletir sobre a própria natureza da verdade e da percepção. Nos lembra que, mesmo na era da informação e da exploração exaustiva, o ser humano continua sendo um buscador de significado, um criador de histórias. O oceano, apesar de todos os nossos avanços tecnológicos, continua sendo um vasto e misterioso reino, um lembrete constante de que há mais no mundo do que nossos olhos podem ver ou nossas mentes podem compreender completamente. As profundezas do mar, assim como as profundezas da psique humana, sempre guardarão segredos e maravilhas,
esperando ser descobertos e recontados. A fantasia eterna dos homens-peixe é um eco das vozes daqueles marinheiros que, na imensidão azul, ousaram sonhar com o impossível. É um lembrete de que a imaginação não é um mero escape da realidade, mas uma ferramenta vital para processar o mundo, para forjar conexões e para encontrar beleza e significado no desconhecido. O mar, o homem e a fantasia estão intrinsecamente entrelaçados nesse tecido de mitos, uma prova de que, enquanto houver oceanos para sulcar e mentes para sonhar, as lendas continuarão a navegar nas correntes da memória coletiva, eternamente vivas no coração da humanidade. Sua história é nossa, um reflexo de nossa incessante busca de assombro em um universo que, por mais que tentemos mapeá-lo, sempre guardará um canto para o inefável. A lenda na cultura popular contemporânea, apesar de os avanços científicos e tecnológicos terem despojado o oceano de grande parte de seu mistério geográfico e biológico, a lenda dos homens-peixe, em suas múltiplas encarnações de sereias, tritões e outras criaturas híbridas, não só sobreviveu, mas floresceu na cultura popular contemporânea. Esse fenômeno, longe de ser uma simples relíquia do passado, é um testemunho vibrante da inesgotável necessidade humana de assombro, da persistência de arquétipos universais e da capacidade da narrativa para se adaptar e ressoar com as sensibilidades de cada nova geração. O eco das histórias contadas pelos marinheiros coloniais continua reverberando no cinema, na televisão, na literatura, nos videogames, na arte e na música, transformando-se e adquirindo novas camadas de significado no processo. No âmbito cinematográfico e televisivo, a presença dos homens-peixe é ubíqua, desde as adaptações clássicas de Mena Pequena Sereia de Hans Christian Andersen, que a Disney popularizou globalmente, com uma versão adocicada e romântica, até produções mais sombrias e complexas que exploram as facetas mais inquietantes dessas criaturas. Filmes como A Forma da Água 2017, vencedor do Oscar, reinventaram o homem-peixe como uma figura central em uma história de amor e alteridade, desafiando as concepções tradicionais de beleza e monstruosidade. Séries de televisão exploraram comunidades submarinas, conflitos entre espécies e a interação entre humanos e seres aquáticos, frequentemente com um pano de fundo de preocupações ecológicas ou sociais. Essas representações contemporâneas costumam ir além da mera fantasia, utilizando os homens-peixe como metáforas para a discriminação, adaptação às mudanças climáticas, a busca de identidade ou a complexa relação da humanidade com o meio ambiente. A tecnologia de efeitos especiais permitiu criar representações visuais dessas criaturas com um realismo e uma imersão sem precedentes, o que contribui para sua contínua fascinação. A capacidade dos estúdios para dar vida a esses seres na tela grande ou pequena solidificou seu lugar no imaginário coletivo, tornando-os reconhecíveis para milhões de pessoas em todo o mundo, independentemente de sua familiaridade com o folclore original. Reinvenção na literatura e videogames. A literatura contemporânea também abraçou e reinventou a figura do homem-peixe. Autores de fantasia e ficção científica construíram mundos complexos onde essas criaturas são protagonistas, explorando suas sociedades, suas culturas e seus desafios. Romances gráficos e quadrinhos ofereceram interpretações visualmente impactantes e narrativamente ricas. Nesses contextos literários, os homens-peixe frequentemente são utilizados para explorar temas de ecologia marinha, a exploração dos oceanos, a busca da utopia ou da distopia submarina, e a coexistência de diferentes espécies. A figura do Selkie no folclore escocês e irlandês, que pode se transformar de foca em humano, inspirou inúmeras obras que exploram a dualidade, a identidade e o anseio de pertencimento, ressoando com uma audiência moderna que busca histórias que reflitam suas próprias complexidades emocionais. A riqueza dessas narrativas literárias demonstra que a lenda não é estática, mas é um tecido em constante expansão para a exploração da condição humana. No mundo dos videogames, os homens-peixe e suas variantes são inimigos, aliados ou personagens jogáveis em uma miríade de títulos, desde RPGs de fantasia onde os jogadores interagem com raças submarinas, a
até jogos de terror onde criaturas abissais espreitam nas profundezas. A interatividade que os videogames oferecem permite aos jogadores mergulhar diretamente em mundos onde essas lendas ganham vida. Essa imersão ativa fomenta uma conexão mais profunda com o mito, permitindo aos jogadores experimentar em primeira mão o assombro e o terror que os marinheiros coloniais só podiam imaginar. A popularidade dos jogos ambientados em ambientes aquáticos, frequentemente com elementos de exploração e mistério, sublinha a persistente fascinação pelo desconhecido sob as ondas. Expressão artística e musical. A arte visual contemporânea, da pintura e escultura à arte digital e instalações, continua a encontrar inspiração na figura do homem-peixe. Artistas exploram a estética dessas criaturas, sua anatomia híbrida, sua relação com a água e sua capacidade de evocar emoções. As sereias, em particular, são um motivo recorrente na arte fantástica e na arte pop, frequentemente representadas com uma sensualidade e um mistério que transcendem as épocas. Essas obras artísticas não só celebram a beleza da lenda, mas também a reinterpretam, às vezes com um toque de crítica social ou ambiental, utilizando a figura do homem-peixe para comentar sobre as com um toque de crítica social ou ambiental, utilizando a figura do homem-peixe para comentar sobre a poluição oceânica, a pesca excessiva ou a fragilidade dos ecossistemas marinhos. A música também tem sido um veículo para a lenda. Canções populares têm sido um veículo para a lenda. Canções populares e sonoras de filmes e óperas utilizaram a figura da sereia do tritão para evocar atmosferas de mistério, romance ou perigo. O canto da sereia, em particular, continua sendo uma poderosa metáfora irresistível e do perigo oculto. Um ar sendo uma fita irresistível e do perigo oculto. Um arquido pessoa. A essência da persistência da lenda dos homens-peixe na cultura popular contemporânea se deve a várias razões fundamentais. Em primeiro lugar, essas criaturas tocam arquétipos universais da psique humana, a fascinação pelo desconhecido, o medo do que se esconde nas profundezas, o anseio de liberdade e a dualidade da natureza humana, metade civilizada, metade selvagem. Em segundo lugar, a figura do homem-peixe é incrivelmente versátil, o que permite aos criadores adaptá-la a uma ampla gama de gêneros e mensagens, do romance e da aventura ao terror e à crítica social. Em terceiro lugar, apesar de todos os nossos avanços, o oceano continua sendo um vasto e misterioso reino, com profundezas inexploradas e criaturas ainda por descobrir. Essa realidade alimenta a imaginação e permite que a fantasia continue a florescer. A ideia de que Melgo poderia estar espreitando sob as ondas continua sendo uma fonte de assombro e, em ocasiões, de temor. Finalmente, a cultura popular contemporânea, com sua capacidade para a imersão e a interatividade, permitiu que a lenda dos homens-peixe transcendesse a mera narrativa para se tornar uma experiência. Já não são apenas histórias que se ouvem, mas mundos que se exploram, personagens com os quais se interage e emoções que se sentem. Esse nível de engajamento garante que o eco da lenda, nascido da imaginação de marinheiros coloniais na imensidão azul, continue ressoando com força na memória coletiva, um testemunho da inesgotável necessidade humana de povoar o mundo com seres que encarnem seus maiores medos e seus mais profundos desejos. A lenda, em sua adaptação e persistência, demonstra que a fantasia não é um escape da realidade, mas uma forma essencial de compreendê-la e de enriquecer nossa experiência do mundo. Dimensão antropológica do mito. Para compreender plenamente a arraigada presença da lenda dos homens-peixe na consciência dos marinheiros coloniais, é imperativo transcender a mera descrição dos avistamentos e adentrar-se na profunda dimensão antropológica que subjaz a criação e perpetuação de mitos dentro de uma sociedade tão peculiar e isolada como a de um navio em alto mar. O navio, como já se estabeleceu, não era apenas uma estrutura de madeira flutuante, mas uma comunidade autogerida, com suas próprias regras não escritas, hierarquias e, crucialmente, uma intrincada rede de crenças e práticas que funcionavam como um sistema cultural coeso. Nesse contexto, o mito dos homens-peixe não era um mero conto,
mas um elemento funcional que contribuía para a sobrevivência social e psicológica da tripulação. De uma perspectiva antropológica, os mitos não são simplesmente narrativas falsas ou fantasias, são verdades culturais, relatos sagrados ou significativos que explicam o mundo, suas origens, seus perigos e o lugar do ser humano dentro dele. Na sociedade marinha colonial, o mito dos homens-peixe cumpria várias funções vitais. Em primeiro lugar, servia como uma explicação cosmológica para os fenômenos inexplicáveis do oceano. Diante da imensidão incompreensível e dos perigos imprevisíveis do mar, tempestades repentinas, desaparecimentos inexplicáveis, sons estranhos nas profundezas, a mente humana busca padrões e causas. Se um navio naufragava sem razão aparente, ou se um marinheiro desaparecia pela borda na noite, a existência de seres sobrenaturais como os homens-peixe oferecia uma explicação, por mais fantástica que fosse, que era preferível à aleatoriedade ou à indiferença do universo. Esses mitos davam um rosto ao caos, tornando-o incontrolável ao menos compreensível. Coesão social e rituais. Em segundo lugar, o mito dos homens-peixe reforçava a coesão social e a identidade de grupo. Em um ambiente tão confinado e estressante, a camaradagem e o senso de pertencimento eram essenciais para o moral e a disciplina. Compartilhar uma crença comum, por supersticiosa que fosse, criava um laço entre os marinheiros. O ato de contar e ouvir essas histórias nas longas noites de vigília, ou durante o escasso tempo livre, não só era uma forma de entretenimento, mas um ritual de união. Ao acreditar nos mesmos seres misteriosos que habitavam as profundezas, os marinheiros compartilhavam uma realidade, uma forma de entender seu ambiente único e perigoso. Isso reforçava sua identidade como homens do mar, aqueles que haviam visto coisas que os homens de terra firme nunca poderiam compreender, forjando um senso de elite e distinção. A narrativa compartilhada atuava como uma cola cultural, mantendo unida a comunidade em um isolamento extremo. A lenda também podia estar ligada a rituais informais ou práticas supersticiosas a bordo. Embora não se conheçam rituais formais documentados especificamente para os homens-peixe, é plausível que a crença neles influenciasse certos costumes. Por exemplo, a proibição de jogar certos objetos ao mar, a realização de oferendas simbólicas como um pouco de rum ou tabaco ao oceano, ou a recitação de orações ou conjuros para apaziguar as forças marinhas. Essas práticas, embora não diretamente relacionadas com os homens-peixe, refletiam uma reverência geral pelo poder do mar e seus habitantes, e a lenda dos homens-peixe encaixaria perfeitamente nesse quadro de respeito e cautela. Qualquer boa sorte, ou má sorte na travessia, podia ser interpretada como um sinal da benevolência ou da ira dessas criaturas. Controle social e hierarquia. Além disso, os mitos como o dos homens-peixe serviam como um mecanismo de controle social e de reforço de normas. Embora não diretamente, a ideia de que o mar era povoado por seres que podiam castigar ou recompensar podia influenciar o comportamento da tripulação. O medo de despertar a ira dessas criaturas, ou a esperança de ganhar seu favor, podia reforçar a obediência às regras do navio, a diligência no trabalho e o respeito pelo ambiente marinho. Um marinheiro que se desviava da norma, ou que agia de maneira imprudente podia ser advertido de que, no mar o reclamaria, uma ameaça que adquiria maior peso se acreditasse que o mar era povoado por seres que podiam executar tal julgamento. A hierarquia a bordo também podia influenciar na transmissão e na interpretação dessas lendas. Os capitães e oficiais, embora frequentemente mais educados e menos propensos à crença literal, podiam utilizar essas histórias para manter a disciplina ou para explicar eventos inexplicáveis à tripulação.